instruir para o pessoal, os irmãos aqui para acompanhar a palavra também. Priscila, né, Priscila? Tem um casal ali também. Nós vamos lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mãe. Romanos 3, 21. Romanos está lá perto do livro de João, perto de Coríntios. Mãe, passa a mão. Parece que protocolo, mas depois de um pouquinho de água eu passei. Quem encontrou, diga célula. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Hoje tem Romanos o quê? Romanos o quê, pastor? Romanos, capítulo 3, versículo 21. Todos encontraram? Amém? Celular. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Olha só, que palavra, hein? Ele fala assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos. Ele não está dizendo para alguns, ele está dizendo para todos. E sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos carentes da glória de Deus. Todos nós somos carentes da glória de Deus, né? E olha só o que ele fala aqui: sendo justificados gratuitamente. O Senhor não cobrou nada de nós para nos justificar. Ele fala aqui, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todo pecado que eu cometi, todo pecado que você cometeu, o Senhor deixou impune, mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos lava. Logo, não há condenação sobre nós. Amém? Não há condenação. E ele fala aqui bem claro no versículo 24, ele fala, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. O que o Senhor entregou para nós foi de forma gratuita, né? Então, por que nós não vivemos? Por que nós não vivemos algo que nos foi entregue gratuitamente? Né? Por que a gente insiste no pecado? Por que a gente insiste em criar situações que nos afastam da presença de Deus? Situações em que o inimigo ganha uma brecha para nos acusar. Se nós fomos justificados gratuitamente, o que falta para a gente despertar? Aí Deus fala nessa mesma passagem que todos são iguais perante Ele, sem distinção. Só que hoje Ele me trouxe uma revelação. Todos são iguais perante Ele, sim, sem distinção. O amor de Deus por cada um de nós é o mesmo, mas nós somos diferentes diante de Deus ao mesmo tempo. Sabe por quê? Muitas vezes você vê pessoas que elas até professam a fé, que elas até professam a palavra, que elas até procuram viver a palavra, mas por alguma razão, por alguma situação, por elas não viverem essa justificação de Deus, os milagres não acontecem na vida dela. Já você vê outra, que ela de repente conheceu Jesus ontem, mas a entrega dela foi tão tremenda, foi tão tamanha, né? A busca dela para ter uma essência, para ter uma experiência com Deus foi tão grande, que você olha a vida da pessoa e então tem pouco
Por que não acontece? Porque falta crer, falta fé, falta a gente viver a justificação do Senhor Jesus quando Ele derramou o sangue dele na cruz por nós. Né? Quando a gente não consegue atingir as expectativas de Deus e receber dele a nossa colheita, o nosso milagre, o nosso crescimento, é porque nós estamos falhando, não é Ele que falha. E Ele fala aqui, ó, o sol brilha igual para todos, é sem distinção. Quem limita o agir de Deus somos nós, com a nossa pequenez de fé, com a nossa insistência em permanecer no pecado, né? Se sentindo fraco, muitas vezes até professando, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então, se a gente conhece a palavra, se a gente conhece Jesus, se a gente entende o que é ser justificado gratuitamente pelo sangue de Jesus, a gente não pode professar esse tipo de palavra. A gente tem que viver pela fé. E a fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé é não duvidar. A fé é mesmo que haja um rebuliço na tua vida, mesmo que esteja tudo de perna para o ar,